na última aula a gente estudou as leis de Newton e algumas forças que vão ser importantes para a gente conseguir entender essas leis e conseguir também entender a dinâmica dos corpos e o mundo à nossa volta. Hoje eu vou relembrar um pouquinho dessas forças e exemplificar algumas mais que também serão bem importantes. Na outra aula, a gente ouviu falar sobre a força-peso, que nada mais é do que a força com que os corpos são atraídos à Terra. A gente já estudou queda livre, né? A queda livre tem uma aceleração característica, que é a aceleração da gravidade, e a gente estudou que, toda vez que tem uma aceleração, há uma força. Então, no caso da força-peso, a aceleração que está associada a ela é a aceleração da gravidade. Lembrando que a força, toda força é uma grandeza vetorial. O que isso quer dizer, professora? Que ela tem uma intensidade, que é um tamanho, ela tem uma direção horizontal, vertical ou diagonal, e tem um sentido, para cima, para baixo, para esquerda, para direita. A força-peso, deixa eu ativar aqui a canetinha, a intensidade dela a gente calcula dessa forma aqui. E a direção é dada pela reta que passa do centro da Terra e o centro do objeto. Exemplo, a gente vai lidar muito com os blocos. Então, aqui está o centro do bloco, que está muito fora do centro, mas vocês entenderam. E o centro da Terra, a direção é abaixo dele, né? Então, por isso que fica essa direção aqui. E qual é um sentido? Apontando para o centro da Terra. Então, a pontinha da seta é aqui para baixo. No caso do próprio planeta Terra, aqui é o centro. Se eu tenho um objeto bem aqui, qual é a direção? A direção é pela reta, que passa pelo centro da Terra e pelo centro do corpo. E a direção é em direção ao centro da Terra. Então, fica dessa forma. Show? Ok. A gente também estudou a atração, que é toda a força que é transmitida por meio de fios, né? Então, aqui no caso dessa situação, tem uma pessoa empurrando um caixote. Quando ela empurra esse caixote, a direção da força vai ser, nessa direção desse fio, e o sentido é sempre para fora do corpo. O sentido é empurrando, puxando esse objeto. Também tem a força normal, que é uma força de contato entre dois corpos, entre duas superfícies. Toda vez que um corpo encosta em uma outra superfície, você vai ter essa força normal, e ela sempre realiza 90 graus com esse outro corpo, com a superfície. Exemplo, o notebook na mesa. Então, se o notebook está encostando na mesa, a mesa faz uma força no notebook. E essa força, ela tá aqui, normal, faz 90 graus. Ela é uma força perpendicular à superfície, né? Lembrando que perpendicular é que faz 90 graus. Não quer dizer que ela vai ser sempre assim, na vertical. Por exemplo, quando a gente tem um bloquinho na parede, a normal vai ser aqui na horizontal, né? Porque, é sempre fazendo 90 graus com a superfície. Isso a gente já viu na outra aula, tá, gente? Só relembrando. Mas agora começa a parte nova. Além dessas três forças que a gente viu na outra aula, hoje a gente vai falar também de força elástica. Então, gente, a força elástica é uma força responsável pela deformação dos corpos que apresentam propriedades elásticas, como ligas e molas. Tudo que a gente pensa que pode ir e voltar. Aqui, eu coloquei a Merida, muito bela, para falar sobre o arco e flecha. Por quê? O que acontece? O arco e flecha, ele funciona justamente por causa dessa força elástica. Quando a gente puxa a corda, o que a gente fez com a corda? A gente mexeu com ela, a gente esticou a corda, a gente deformou. Quando a gente fala em deformação, a gente fala em esticar esse corpo. Só que o que acontece? Quando a gente estica, qual é a tendência dessa corda? Ela quer voltar para o seu estado inicial.
A gente estica e ela quer voltar. Essa força que faz com que ela volte é justamente essa força elástica. Então, quando a gente puxa a corda e solta e ela volta para o estado inicial e lança a flecha, a força com que fez que ela voltasse é justamente a força elástica. Aqui, coloquei um exemplo das molinhas que a gente vai usar muito, que é, por exemplo, eu tenho aqui uma mola, esse aqui é o estado inicial dela. Quando a gente diminui o comprimento da mola, né, quando a gente comprime a mola, o que acontece? Essa mola, ela quer voltar para o seu estado inicial, ela quer aumentar. Mas quando a gente estica a mola, quando a gente estende essa mola, ela também quer voltar ao seu estado inicial, diminuindo. Então, essa força elástica, ela sempre age no sentido contrário à força que foi colocada sobre essa mola, sobre esse objeto. E o que acontece? De novo, toda força tem intensidade, direção e sentido. Para a gente descobrir qual é a intensidade da força elástica, existe a lei de Hooke. A lei de Hooke não é o Vingador, é justamente essa formulazinha aqui. Com ela, a gente consegue descobrir o valor, né, a intensidade da força elástica. Gente, pensa uma coisinha comigo. Quando a mola, dependendo do material, é mais fácil ou mais difícil a gente esticar ou diminuir ela, certo? O que representa esse material, né? Essa constante elástica é esse casinho. Esse casinho, ele representa essa dureza da mola. Quanto maior esse K, mais força vai ser necessário você colocar para conseguir deformar a mola. Esse ΔX, ele representa, lembra que delta é sempre variação, né? E X é posição final e posição inicial. Esse ΔX é justamente a variação de tamanho da mola. Aqui, ó, nessa imagem representa bem, ó, a mola começou aqui, né? O X0 é essa posição inicial e ela se esticou até uma posição final aqui. Então, qual vai ser o ΔX? Essa posição menos essa posição aqui, a final menos a inicial. Então, tem que a variação foi isso aqui, né? O quanto ela aumentou, o quanto ela diminuiu. E esse sinal de menos? Esse sinal de menos, ele representa justamente que a força elástica, ela está sempre no sentido contrário do ΔX, está sempre no sentido contrário do deslocamento. Lembra que quando a mola é comprimida, ela quer a força age no sentido dela aumentar, e quando a mola é estendida, a força age no sentido dela comprimir. Então, é isso que esse menos significa. Aqui no textinho está escrito que a lei de Hooke estabelece que quando uma mola é deformada por alguma força externa, né, a força que a gente coloca, uma força elástica restauradora, né, porque ela sempre faz com que a mola volte ao seu estado inicial, passa a ser exercida na mesma direção que a força externa, mas no sentido oposto, que é o que a gente tinha conversado. Vamos lá. Uma coisa muito importante na nossa vida, no nosso dia a dia, é a força de atrito. A força de atrito é uma força que surge a partir do contato entre duas superfícies, mas ela não é que nem a força normal que realiza 90 graus com a superfície. A força de atrito, ela está paralela à superfície. A força de atrito, como está escrito aqui, ela é paralela à superfície que está em contato e sempre se opõe ao movimento, à tendência desse movimento relativo das superfícies. Na nossa vida comum, a gente percebe que toda vez que a gente mexe com algum objeto, é um pouco difícil, parece que tem alguma coisa indo contra a força que a gente está fazendo. Essa força que parece que está contra a gente é a força de atrito. Por quê? No caso, gente, aqui o exemplo do garotinho, está empurrando uma caixa, uma cômoda, alguma coisa no chão.
Quando ele arrasta essa superfície da caixa no chão, essas frestinhas do chão, né? Todo o chão, toda a superfície, ela tem uma coisinha que a gente chama de rugosidades. E essas partezinhas vão se encaixando e aquilo ali gera uma força. Nesse contato vai gerar uma força. Dependendo de quanta rugosidade essa superfície tem, vai ser mais difícil ou vai ser mais fácil você empurrar o objeto. Pensa comigo, se a gente está numa superfície que é muito bem polida, a gente sempre escorrega e quando a gente empurra alguma coisa, isso desliza com mais facilidade. Por quê? Porque não tem uma força de atrito muito forte agindo contra o objeto. Essa força de atrito, como está escrito aqui, ela sempre se opõe ao movimento ou à tendência do movimento. Então aqui, como esse garotinho está empurrando a caixa, a força de atrito age contra ele. E como ele consegue então empurrar essa caixa? Ele consegue empurrar essa caixa a partir do momento que ele fizer uma força maior do que a força de atrito. Aqui, eu acho que quando a gente fala que a força ela se opõe à tendência do movimento, às vezes fica um pouco assim, como assim tendência do movimento? Aí eu trouxe essa partezinha de um livro muito bom, de um escritor chamado Marcelo Fonteboa, e essa parte explica muito bem, que é o seguinte, uma boa maneira da gente descobrir para onde a força age é verificar qual seria o sentido do movimento relativo das superfícies caso o atrito não existisse. Se não existisse essa dificuldade quando a gente vai empurrar algum objeto, para onde ele iria? Então, por exemplo, nessa figura 1, tem uma força F que é exercida aqui para a direita. Ok. Se não existisse atrito, esse bloquinho ele ia ir para a direita. Com o atrito ele também vai para a direita, mas você precisa de uma força maior para fazer com que ele fosse para a direita. Então, se a tendência dele é ir para a direita, o atrito está agindo para a esquerda. O atrito está contra o movimento, contra a tendência do movimento. Outra situação. Considere agora que a mesa seja puxada com uma força F. Sendo ela arrastada, se não existisse atrito entre a mesa e o bloco ia se mover para a esquerda, não é, gente? Pensa comigo. Quando a gente puxa a mesa, o bloco iria para esse lado de cá, correto? Então, se a tendência dele era ir para cá, o atrito está agindo para onde? Para lá, como está representado aqui. A força de atrito sempre age contrário à tendência do movimento. Qual era a tendência do movimento da caixa? A tendência do movimento da caixa era para a esquerda. Então, o atrito está para a direita. Ok? Vamos lá. Só que não termina por aí. O atrito, ele é dividido em duas classificações. Existe o atrito estático, que é a força de atrito que atua num corpo enquanto o corpo está parado, enquanto o corpo está em repouso. Então, como foi o exemplo de empurrar uma mesa? Você começa a fazer uma força na mesa e, às vezes, mesmo fazendo uma força, a mesa continua parada. Por quê? Porque você ainda não fez força suficiente para vencer o atrito. Quando você fizer força suficiente para vencer o atrito, aquela mesa vai começar a andar, correto? A partir do momento que ela começar a andar, entra em ação o atrito, a força de atrito cinética, que é quando os corpos estão em movimento em relação à superfície. A maioria dos exercícios a gente vai lidar com um atrito estático. Porque o atrito estático, a gente sempre calcula o quê? Um máximo, que é com ele que a gente consegue descobrir qual é a partir de qual força, a partir de qual intensidade de força
o objeto vai começar a se mover. E o atrito cinético, ele está muito ligado nesse movimento das superfícies, que é geralmente quando você arrasta uma superfície sobre a outra. Sabe quando um carro canta pneu, fica aquela marca no chão, sai aquele barulho? É porque uma superfície está arrastando sobre a outra. Ali quem age é o atrito cinético. Por incrível que pareça, por exemplo, quando a gente está andando, o que está agindo é um atrito estático. Mas aí você vai me falar assim, professora, não é possível, eu estou andando, uma superfície está em movimento em relação a outra. Mas o que acontece? Desculpa. Quando a gente está analisando esse tipo de movimento, a gente analisa ali em cada momentinho. Quando você coloca o seu pé no chão, né, quando você está andando, você coloca o pé no chão e tira, coloca o pé no chão e tira. Então, naquele momentinho, você não está arrastando o seu pé no chão, você só encosta e tira. Então, ali é como se uma superfície estivesse parada em relação à outra. Isso é muito interessante. Eu falei mais por questão de curiosidade. Aqui embaixo tem uma representaçãozinha, né, de como tudo isso acontece. E eu acabei de perceber que eu coloquei fotos repetidas, mas é só para vocês entenderem essa questão da mesa que eu já falei. Se alguém quiser depois eu posso enviar a fotinha certa. Mas afinal, a gente sabe que toda força precisa de intensidade, direção e sentido. A gente já entendeu como é a direção e o sentido da força de atrito, né? Mas como eu calculo a intensidade? Então, aqui embaixo vocês estão vendo. A força de atrito depende do polimento da superfície e da compressão do objeto sobre ela. É isso que a gente falou. Que quanto mais polida é uma superfície, mais fácil é de eu empurrar um objeto sobre ela, né? Menor vai ser o atrito. Quanto mais polida uma superfície, menor é o atrito. Então, vamos lá. A força de atrito a gente calcula como o coeficiente de atrito, que é simbolizado por essa letrinha chamada μ, vezes a força normal. Lembra que a gente estudou que a normal também é uma força que uma superfície gera sobre a outra, mas é uma força que realiza 90 graus com um objeto? Então, a força de atrito vai ser esse coeficiente de atrito vezes a força normal. O estático se calcula dessa forma e a força de atrito dinâmica da mesma forma. Só que é o coeficiente de atrito dinâmico vezes a força normal e aqui é o coeficiente de atrito estático vezes a força normal. E quem é esse coeficiente de atrito? O coeficiente de atrito é uma coisa que a gente já está conversando e eu só não dei o nome formal. Porque o coeficiente de atrito é uma grandeza, não tem uma unidade de medida, mas que ele vai nos falar se uma superfície oferece muita ou pouca resistência ao movimento dos objetos. Ele vai indicar essa dificuldade ou facilidade de você movimentar um objeto. Esse coeficiente de atrito, ele vai indicar aquela rugosidade que a gente falou no começo. Quanto mais áspera é uma superfície, maior é o seu coeficiente de atrito. Quanto mais polida uma superfície, quanto mais lisinha, menor é o seu coeficiente de atrito. Aqui é uma figura que eu até peguei do livro de vocês, que é um gráfico que mostra como funciona esse atrito estático e o atrito cinético. Eita, bugou aqui. Aqui, gente, a gente pode observar que o atrito estático ele sempre vai aumentando. Infelizmente, aqui foi. Aqui, ó. Onde está essa retinha vermelha, simboliza esse atrito estático aumentando. Lembra que eu falei com vocês que o atrito estático ele tem um máximo. Conforme a força que você vai colocando, ele vai aumentando, até que quando sua força se igualar à força de atrito máxima, o objeto vai começar a andar.
Aí quem começa a agir? Quando ele começa a andar, o atrito cinético. O atrito cinético, ele tem um valor menor do que esse atrito estático, porque o coeficiente de atrito cinético ele é menor. Esses coeficientes de atrito, gente, são medidos. São medidas feitas em laboratório e tudo mais. Não é uma coisa que a gente vá ficar descobrindo. Às vezes pode ter uma questão ou outra que pede, mas são coisas já geralmente dadas. Agora, uma coisa que é muito importante para a gente conseguir resolver bem essas questões que vão mexer com forças, com leis de Newton, é a gente conseguir montar um diagrama de forças, ou diagrama de corpo livre, também pode ser chamado assim, que é quando a gente analisa todas as forças que estão agindo sobre um objeto. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, que é um livro sobre uma mesa. Primeiro, o que a gente tem que pensar? Todo corpo que está dentro da Terra tem a força-peso que age sobre ele, né? Tem uma força que está empurrando esse corpo para o centro da Terra. Aqui está indicado. Lembra que a força-peso, ela sempre está no sentido do centro da Terra e sempre passa pelo centro do objeto em direção ao centro da Terra. Beleza. Esse livro está em cima de uma mesa. Aí a gente pensa, beleza, ele está em cima da mesa. Mas se ele está em cima de uma superfície, eu tenho uma força normal que também está agindo nele, realizando o quê? 90 graus com a superfície. Uma coisa que é interessante é, pensem comigo, se esse livro está parado, se ele está parado, quer dizer que a força resultante sobre ele é zero, correto? Se a força resultante sobre ele é zero, né? Ele está parado aqui na vertical, ele não está subindo nem descendo, quer dizer que essas duas forças são iguais, né? Que elas se anulam. Então, a força normal e a força peso, se um objeto está assim paradinho na vertical, quer dizer que elas são iguais. Mas daqui a pouco eu vou falar melhor sobre isso. Aqui ó, é indicado que tem uma força na horizontal nesse livro. Provavelmente, onde eu peguei essa imagem não falava se era um objeto que estava em movimento ou não. Mas vamos supor que seja um objeto que na horizontal também esteja parado, né? Ele não está tendo movimento na horizontal. Tem uma força que está sendo colocada sobre ele. Se eu tenho uma força sendo colocada e é uma superfície que é considerada que tenha um atrito, eu tenho uma força de atrito contrária a esse movimento. Porque pensa comigo, se eu faço uma força para lá e essa superfície ela não tem atrito, o livro ia andar para onde? Para lá. Então a força de atrito está contrária ao movimento. Aqui, gente, eu gostaria de montar um diagramazinho com vocês, facilmente. Vamos analisar quais forças estão agindo sobre o bloco, só sobre o bloco, sabendo que esse bloco está parado. Primeiro, está dentro da Terra, então tem uma força-peso que age sobre ele. Lembrando que a força-peso ela está no sentido do centro da Terra e a direção dela parte do centro do objeto para o centro da Terra, beleza? Tudo bem. Se eu tivesse só uma força para baixo, esse bloco ia estar caindo, né? Mas aqui diz que o corpo está em repouso. Então tem que ter uma força, né? Que está agindo aqui no sentido contrário dessa força-peso para esse objeto estar parado. Lembra que a gente aprendeu que os fios geram uma força sobre os objetos? Então, esse fio ele está gerando uma tração nesse bloco. E lembra que a tração ela sempre é indicada para fora do corpo. Então, ó, eu tenho a tração agindo aqui na vertical para cima e tenho o peso agindo na vertical para baixo. Interessante. Se o objeto está em repouso, quer dizer que a força resultante sobre ele é igual a zero, correto? Ok, força resultante igual a zero. Então,
pensando comigo, quais são as forças que estão agindo nesse bloco? A atração mais o peso, né? Aqui eu tenho atração e tenho peso. Tenho que a atração e o peso são iguais a zero, porque a força resultante é zero. Lembrando que a força resultante é a soma de todas as forças que estão agindo sobre um objeto. Então, com isso, eu consigo descobrir que a atração é igual a menos a força-peso. Ok, né? Claro que a atração vai ser menos a força-peso se a soma deles é zero. Gente, lembrando, o que esse menos indica? A atração e o peso, no caso aqui desse corpo em repouso, eles têm a mesma intensidade. Se o peso desse objeto é 50 newtons, a atração também é 50 newtons. Se o peso for 30 newtons, a atração também é 30 newtons. Só que esse menos indica que o peso está agindo num sentido contrário. Gente, vetores, essa questão dos sentidos é muito importante. Então, caso vocês ainda tenham dúvida, por favor, me procurem, assistam a videoaula, porque isso vai ser muito importante. Outro exemplo. Agora a gente tem um corpo que está em movimento acelerado. Antes de tentar resolver qualquer coisa, vamos analisar quais forças estão agindo aqui. Aqui tem o peso, que puxa esse bloquinho para o centro da Terra. Esse bloquinho está sobre uma superfície, então eu tenho uma força normal. Eu esqueci de colocar que essa superfície eu vou considerar ela sem atrito, ok? Quando a questão fala sem atrito, a gente não considera a força de atrito. Essa mão está fazendo uma força no objeto para cá, né? Força da mão. Interessante. O objeto não está subindo nem descendo. Então, quer dizer que aqui na vertical não há movimento. Na vertical, a força resultante é zero. Quer dizer que a tração é igual ao peso. Beleza. Mas aqui na horizontal, eu estou tendo um movimento. Sim, e está em movimento acelerado. Se é um movimento acelerado, quer dizer que a minha força resultante ela é diferente de zero, ela tem algum valor. E como que a gente aprendeu que se a gente calcula a força resultante? Força resultante é a massa vezes a aceleração. Então, assim, eu vou descobrir qual vai ser a força que está agindo sobre o bloquinho, multiplicando a massa do bloquinho pela aceleração. Se eu já souber a força, eu consigo descobrir a aceleração com essa fórmula. Se eu já souber a aceleração e a força, eu consigo descobrir a massa. Então, aqui a gente vai sempre analisando o que está acontecendo, quais forças estão agindo. Aqui, eu tenho uma superfície com atrito. Vamos lá. Duas pessoas tentam mover uma caixa grande. A caixa, entretanto, não se move. A caixa não está movendo. Cristina está empurrando a caixa e Simone está puxando uma corda que está amarrada à caixa. Gente, primeiro, se a caixa não se move, quer dizer que a força resultante sobre ela é igual a zero. Tá. Agora, vamos analisar as forças. Tem a força-peso para baixo, tem a normal para cima, né? Porque está sobre uma superfície. Aqui, a Simone, ela está puxando a caixa com uma corda. Se a Simone está puxando a caixa com uma corda, eu tenho uma tração para cá, correto? No mesmo sentido ali, na direção que está a corda. E a Cristina, ela também está empurrando a caixa. Se ela está empurrando a caixa, ela também faz uma força para cá. Eu vou chamar de força C, força da Cristina. Então, gente, aqui tem uma coisa interessante. As duas estão empurrando a caixa
no mesmo sentido e na mesma direção. Show! Só que além disso, tem a força de atrito. A força de atrito ela é sempre contrária ao movimento. Vocês concordam que essa caixa ela se moveria para cá, se moveria para a direita? Então a força de atrito é aqui para a esquerda, que a gente chama carinhosamente de FAT. Nossa, ficou tão horrível que eu vou escrever de novo. Deixa eu achar aqui a borrachinha. Deixa eu reescrever. Eita, gente, desculpa, às vezes a falta de prática fala alto, mas a gente vai melhorando. Então, para cá, eu tenho a ação da força de atrito. Meu Deus, professora, já tô embolada. Vamos com calma, ó. A normal e o peso se anulam porque não tem movimento na vertical, ok? Eu só tenho movimento na horizontal. Só que eu sei que a minha força resultante ela é igual a 0, certo? Show! Como que a gente soma as forças resultantes? Lembra, essas forças aqui estão no mesmo sentido. Então, elas são somadas. Atração mais a força que a Cristina faz. A FAT, ela está contrária a essas duas forças. Então, a gente subtrai, ok? FAT. Aqui, gente, tentei escrever de uma maneira melhor. Então, vamos lá. A atração mais a força que a Cristina está fazendo na caixa, menos a FAT, né, que está contrária a essas duas forças, é igual a 0. Se eu isolo a FAT, o que eu tenho? Que a FAT, né, a força de atrito, ela é igual a tração mais a força da Cristina. Então, o que acontece, gente? Como esse bloco, ele está parado, ele está em repouso, quer dizer que essas forças aqui na horizontal também se anulam. Então, a força da Cristina mais a tração, que vão criar aqui uma força para a direita, elas vão se anular com a FAT para a esquerda. É por isso que o objeto ele não se move, porque ó, até que matematicamente a gente provou agora que a FAT é igual a tração mais a força da Cristina. Se o objeto estivesse se movendo, a gente ia ter um resultado diferente. A gente ia ter que a tração mais a FAT, menos a FAT, perdão, que a tração mais a força da Cristina, menos a FAT, ia ser não mais igual a 0, mas igual a massa vezes a aceleração. Gente, eu recomendo bastante que vocês leiam um livro, que vocês venham tirar as dúvidas, porque essa matéria ela é muito importante e ela é cheia de coisa nova. Então, por favor, estou aqui à disposição. Tirem as dúvidas e vai dar tudo certo, tá bom? Tchau, tchau e bons estudos.